Olá pessoal, saudações a todos vocês. Vamos iniciar então com a parte de derivadas. Eu sou a professora Juscelane, professora da UTF-PR Campus de Toledo, e estamos trabalhando com essa disciplina que envolve então derivadas e integrais. Bom, eu não vou me deter muito à importância do cálculo diferencial integral inicialmente, mas a gente vai percebendo isso com o passar das aulas, com o desenvolvimento da disciplina. O fato é que aqui as derivadas elas são aplicadas em funções, né, em equações. E, portanto, o conhecimento, a boa caracterização de funções, né, vai representar para a gente uma ferramenta bem importante para compreender com mais facilidade a parte de derivação, porque a derivada é um operador e ela é aplicada em cima de funções. Então é bem importante conhecer, né, o conhecimento das funções. Bom, a gente vai, a princípio, a gente não vai falar exatamente sobre a definição de derivada, tá? Nós vamos começar falando sobre coeficiente angular de retas tangentes e de retas tangentes. Mais tarde a gente vai ampliar essas definições que nós vimos aqui em retas tangentes, vamos estender esse conhecimento para a derivada e depois também falar sobre derivadas laterais, e além disso também vamos falar sobre a relação entre diferenciabilidade e continuidade. Então parte-se do princípio que você conhece, né, as funções, uma gama grande de funções, que você compreenda também sobre limite e também compreenda sobre continuidade, né? Esses são os requisitos para a gente conseguir ter um bom andamento na disciplina a partir deste ponto. Então, basicamente, as seguintes diretrizes serão seguidas nesta sessão. Então, a gente vai definir uma reta tangente à curva. Para isso, a gente vai encontrar o coeficiente angular da reta tangente a uma curva em um certo ponto. A gente vai também usar a definição de limite para determinar a derivada de uma função em um ponto. Vai compreender a definição de derivabilidade ou diferenciabilidade e sua relação com as derivadas laterais. E vai estender a relação existente vai entender a relação existente entre as noções de derivabilidade e continuidade de uma função. Então, basicamente, é isso que a gente vai compreender nesta primeira sessão aqui, que são referente à retas tangentes, definição de derivada e derivadas laterais. Então, vamos começar falando sobre coeficiente angular de uma reta tangente a uma curva. Então, vamos compreender a definição matemática de reta tangente a uma curva y igual a f de x em um ponto de ordenada x0 e de abscissa x0 e a ordenada f de x0, formando o par ordenado x0 e f de x0 da curva y igual a f de x. Então, para isso, a gente vai considerar uma figura. Tá? Então, o objetivo dessa inicial é determinar uma reta tangente, mas não aquela definição que você conhecia no ensino médio, né? Aquela definição ela não está totalmente errada, mas ela também não está correta, né? Quando nós falamos de reta tangente, né, o que nós conhecíamos é uma reta que tangencia a curva em apenas um ponto, né? E a gente vai ver aqui no curso de cálculo diferencial e integral que isso nem sempre é verdade. Uma reta que é tangente num ponto, não necessariamente que ela não vai interceptar a curva em outro ponto, tá? Então, existe um ponto de tangência, mas ela pode cortar a curva em outro ponto, tá? Então, a gente precisa melhorar essa definição matemática de reta tangente. É isso que nós vamos fazer aqui, tá? Como que a gente vai fazer isso? Então, eu já coloquei uma figura aqui, e o objetivo é a seguinte. Esta curva azul que eu tenho aqui, eu estou chamando ela de y igual a f de x. É uma função qualquer, tá? Não me importa agora exatamente definir a lei dessa função. Basta que eu diga que ela é uma função qualquer, tá? Eu quero determinar uma reta tangente nesse pontinho aqui, ó, que é o pontinho P, tá?
E a reta tangente, quem eu espero encontrar no final aqui das minhas observações, é essa reta vermelha aqui, ó, que é uma reta tangente à função y igual a f de x no ponto x0 e f de x0, como nós tínhamos mencionado ali no início, tá? Para determinar essa reta, para determinar uma reta, né, para começo de conversa, eu preciso do coeficiente angular em um ponto, né? Ou se eu tiver 2 pontos, eu também consigo determinar quem é essa reta, né? Então, se eu tenho só a reta tangente sem ter a inclinação dela, eu não consigo determinar quem que é essa reta. Eu preciso da inclinação e de um ponto, ou eu preciso de 2 pontos, tá? Então, já que com 2 pontos eu consigo determinar a inclinação de uma reta, e eu quero determinar a inclinação da reta vermelha, que é a reta tangente, eu vou utilizar uma reta auxiliar para determinar a inclinação desta reta aqui, tá? Eu vou utilizar, então, essa outra reta aqui que está em preto, tá? Que é uma reta secante. Por que eu vou utilizar uma reta secante para encontrar o coeficiente dessa reta que é tangente em P? Porque uma reta secante, ela corta o gráfico em pelo menos 2 pontos, né? Se ela corta o gráfico aqui em 2 pontos, com esses 2 pontos eu consigo determinar a reta, porque eu consigo determinar o coeficiente angular, eu escolho um dos 2 pontos e eu consigo determinar a reta, tá? Com base nesta reta aqui, eu vou determinar o coeficiente desta outra reta aqui, fazendo com que esta reta aqui, que é secante, se aproxime da minha reta tangente. Vejam só, essa reta secante que eu tenho aqui, que é a reta preta, eu consigo determinar o coeficiente angular dela, eu consigo determinar a inclinação. O coeficiente angular é o mesmo que a inclinação dessa reta. Como que a gente determina o coeficiente angular de uma reta secante? Eu faço o delta y dividido pelo delta x, que são as informações que eu tenho aqui em cima. Então, queremos determinar a reta tangente, a reta vermelha, a curva, no ponto P, que possui coordenadas x0 e f de x0. Para determinar a reta tangente, vamos utilizar uma reta secante auxiliar. Como a reta secante passa por 2 pontos, podemos determinar o seu coeficiente angular, ou seja, a sua inclinação. Deste modo, o coeficiente angular da reta secante que passa por P e Q é dado por. Então, eu tenho a variação em y dividido pela variação em x. Isso aqui já é conhecido da gente, ok? Então, como eu tenho 2 pontos, eu tenho o x e o f de x, e eu tenho o x0 e o f de x0. Ó, veja, eu tenho o pontinho x, né? E o f de x, e temos o x0 e o f de x0, certo? Bom, a reta tangente à curva y igual a f de x no ponto P, que possui coordenadas, será construída com o auxílio da reta secante, que é aquela reta preta, tá? Para isto, vamos utilizar o coeficiente da reta secante, que eu chamei de MPQ, para obter o coeficiente da reta tangente. Isto é feito fazendo com que o ponto Q se aproxime do ponto P. Para que esta aproximação ocorra, a gente faz então o x caminhar em direção a x0. Então, vejam o que eu vou fazer. Para o meu ponto Q ir em direção ao ponto P, ele tem que percorrer aqui, ó, em cima da minha função, né? Porque esse ponto aqui será sempre um ponto pertencente à função, né? Porque eu estou falando da reta tangente, da reta secante, a função y e f de x. Para o meu ponto Q caminhar em direção ao ponto P, eu faço isso obrigando com que esse x aqui tenda para o ponto x0. Quando eu fizer esse meu x tender para meu x0, esse pontinho Q vai estar cada vez mais próximo de P, tá? Então, quando eu faço o meu x tender para x0, o Q tende para o P, consequentemente, essa reta aqui vai se aproximando cada vez mais da reta secante. E eu faço ela se aproximar tanto quanto eu queira, né? De forma que ela chegue tão perto da minha reta em vermelho, que é a minha reta tangente, que é a reta que eu gostaria, né? Tão perto que eu consigo utilizar o coeficiente angular desta reta secante para determinar o coeficiente angular da reta tangente, tá? Essa ideia de tender, de aproximar, a gente pode incorporar por meio do limite.
Então, em outras palavras, ó, quando x tende para x0, então o ponto Q tende para o ponto P. E assim, o coeficiente angular da reta secante, que eu chamei de MPQ, se torna a inclinação da reta tangente à curva y igual a f de x no ponto P, que possui essas coordenadas aqui, tá? Então, a ideia de tender pela definição de limite. Então, a ideia de tender, ela passa pela definição de limite, né? Então, vamos entender, né, através dessa, ou por meio dessa definição aqui, como é que isso acontece. Então, suponha que x0 seja um ponto do domínio da função y igual a f de x, a reta tangente à curva no ponto P, que possui coordenadas x0 e f de x0, é a reta de equação. Então, vejam aqui, lembro que nós conseguimos definir a equação de uma reta, né? Basta que eu tenha um ponto e o coeficiente angular, certo? Esse coeficiente angular, então, eu vou construir por meio, né, com o auxílio da reta secante, fazendo com que o x tenda para x0. E esse tender, né, que passa pela definição de limite, agora eu aplico o limite, né? Quando o x tende a x0, esse coeficiente angular que antes era da reta tangente, agora da reta secante, agora ele passa a ser o coeficiente angular da reta tangente, tá? Vejam que quando ele era o coeficiente angular da reta secante, eu não tinha o limite aqui. Quando eu coloco o limite com o x tendendo para x0, ele se torna o coeficiente da reta tangente, tá? Com o coeficiente da reta tangente e um ponto, no caso aqui o x0 e o f de x0, eu consigo definir essa reta em vermelho, que é a minha reta tangente, certo? Veja que para a existência do coeficiente angular da reta tangente, eu preciso necessariamente que o limite exista, né? A gente sabe que nem sempre o limite exista. Pode acontecer que o limite não exista, tá? Se o limite não existe, o coeficiente angular não existe. Eu não consigo calcular a inclinação, ok? Bom, esse mesmo limite que eu escrevi aqui, isso aqui é conhecido então como coeficiente angular da reta tangente à curva, ou também conhecido como inclinação da reta tangente à curva, certo? Eu posso expressar esse meu limite aqui de uma outra forma. Para isso, basta que eu faça essa diferença aqui, ó, x menos x0, eu faço uma mudança de variável. Eu chamo x menos x0 de h, tá? Eu faço uma mudança de variável. Então, isolando o x, eu vou ficar que isso aqui é x0 mais h. Se o x tende para x0, que é o que nós temos aqui no limite, então o h vai tender para zero. Assim, o coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto P pode ser reescrito da seguinte forma, tá? Então, eu só fiz uma mudança de variável, tá? Quando eu faço a mudança de variável, esse meu x se torna x0 mais h, que é o que nós temos aqui, menos o f de x0, e o que estava no denominador passa a ser o meu h. Como o x tende para x0, agora o h vai tender para zero, ó. Se o x tende para x0, essa diferença aqui vai para zero, tá? Então, é isso que nós temos aqui. É uma nova forma de escrever a inclinação. E aí eu só fiz novamente aqui o gráfico com essa pequena mudança de variável. Antes nós tínhamos aqui x menos x0, substituir por h, né? E aqui eu tenho o meu x, que é o pegar o meu x0 e dar um incremento, dar um passo de tamanho h, x0 mais h. Então, eu tenho o próximo ponto aqui e eu redefini a minha coordenada aqui em cima, certo? Então, aqui tem a representação aí com a nova forma de escrever, uma forma alternativa de você escrever essa definição, tá? Então, o primeiro exercício, o primeiro exemplo que nós temos aqui, trata sobre a inclinação da reta tangente, né? Eu gostaria que vocês calculassem a inclinação da reta tangente, a curva y igual a x ao quadrado no ponto 1 e 1, e determinar a equação. Então, você vai determinar a inclinação, vai determinar a reta e também vai fazer uma representação geométrica da curva e da reta tangente no ponto indicado. Bom, começamos então com a inclinação da reta tangente à curva. Como é que a gente calcula a inclinação? Por meio daquele limite, né, que nós acabamos de ver ali na definição. Bom, como eu tenho a função x ao quadrado, né, no lugar,
Como eu tenho que aplicar f de x0 mais h, no lugar do x você vai substituir x0 mais h. Então, vamos lá, ó, x0 mais h, quando você substitui aqui vai ficar ao quadrado, menos o próprio f de x0. O próprio f de x0 é você substituir o x por x0. Temos essa expressão aqui, você desenvolve o produto notável, né, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado, menos, né, só reescrever o que nós temos aqui. Veja que você consegue cancelar este elemento com este elemento aqui, tá? Sobra esse novo quociente aqui. Como eu tenho h nos dois elementos, eu posso cancelar com o h que está embaixo, né? Eu posso fazer isso porque o h não é zero, ele está tendendo a zero, então o cancelamento é válido. Quando você faz esse cancelamento, né, vai sobrar 2x0 mais h. Como o h vai para zero, né, vai sobrar somente 2x0. Tá? Então, o entendimento disso aqui também passa pelo entendimento de limite. Okay? Bom, o ponto considerado aqui no exercício é x0 igual a 1. Tá? Então, você aplica, né? Quando você aplica x0 igual a 1, vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Então, a inclinação da reta tangente no ponto 1 e 1 é 2. Agora, a gente vai determinar a reta tangente que passa no ponto 1, que tem inclinação 2, tá? Então, y menos y0 é o coeficiente angular que multiplica x menos x0. Como eu conheço o ponto, né, o ponto é 1 e 1, eu conheço o coeficiente, eu consigo, com uma certa facilidade, determinar quem é a função, né, quem é a reta tangente à curva, a equação da reta tangente à curva, certo? E, por último, a representação geométrica. Vejam que eu tenho a função y igual a x ao quadrado e a reta tangente aqui, 2x menos 1 no ponto 1 e 1, que era o que o exercício pedia. Okay? No próximo exercício, a gente vai calcular a inclinação, né, o procedimento, o que o exercício está pedindo é o mesmo do exemplo 1. A curva mudou, eu tenho y igual a x sobre 2 e o ponto é 2 e 1. E eu quero determinar, então, a inclinação, a reta e também fazer a construção, a representação geométrica dessa curva e da tangente no ponto indicado. O processo é o mesmo, preciso determinar o coeficiente, eu preciso substituir no x, x0 mais h e aqui o próprio x0, tá? Eu gostaria que vocês fizessem todos esses cálculos aqui para verificar o resultado, tá? Eu faço todas as simplificações, conforme também eu fiz no exemplo 1, e aplico no ponto indicado, que é o ponto 2, x0 igual a 2, tá? Lembrando que esse é o x0 e esse é o y0, né? Nós sempre aplicamos aqui no x0, tá? Então, eu tenho o coeficiente da reta tangente. Tendo o coeficiente em um ponto, eu consigo determinar quem que é a minha reta tangente. Eu tinha a inclinação, consegui determinar a reta, tá? Essa função 2 sobre x, então ela tem um gráfico aqui no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, tá? Eu só representei aqui basicamente no primeiro quadrante porque eu estou pedindo a reta tangente no ponto 2 e 1, tá? E aqui eu desenhei a reta tangente, então, que tangencia a função 2 sobre x no ponto 2 e 1, ok? Claro que eu fiz os gráficos utilizando o GeoGebra porque eu precisava colocar aqui, tá? Mas isso porque estamos em ensino remoto, tá? Mas esses gráficos aqui, normalmente, eu faço todos eles no quadro, tá? Eu não utilizo nenhum software para fazer isso aqui no quadro, tá? A gente resolve sempre eu desenho lá no quadro. Só que, né, por motivos aí de aulas remotas, eu fiz a construção no GeoGebra, tá? Então, eu tenho ali a representação. O próximo exemplo, eu tenho uma função quadrática, uma função de segundo grau, x ao quadrado mais 2. Eu quero descobrir também a reta tangente a esta curva neste ponto. Quero descobrir a inclinação, a reta e fazer a representação geométrica da curva e da reta tangente, tá? Aqui, usando novamente a mesma definição, tá? O que você precisa tomar cuidado aqui, tá? Que antes não fez tanta diferença, mas você tem que ficar ligado para isso sempre, tá? É a f de x0 mais h menos a f de x, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, tudo isso aqui
é f de x0 mais h, tem que substituir aqui, ó. No lugar do x, coloca x0 mais h, e no lugar do x, coloca x0 mais h. É essa parte aqui, ó. Menos a própria f de x0. Quando você faz menos, atente-se que esse menos aqui, ele multiplica todo mundo, tá? Então, se você não colocar um parênteses, um colchete aqui, você vai acabar não multiplicando este elemento aqui por menos 1, tá? E esse é um erro muito comum que vocês fazem na hora de calcular a inclinação aqui para o meio da definição, tá? Eu abri todos esses elementos aqui, fiz as multiplicações, e aí vocês vão ver que vários elementos se cancelam, tá? Esse x0 ao quadrado com este aqui, tá? Esse menos 2x0 com este aqui, e aí sobraram esses elementos aqui. Eu consigo colocar um h em evidência aqui, sobrando o que está aqui, né? Como o h vai para zero, isso aqui vai ficar 2x0 mais 2, certo? Como a inclinação é no ponto menos 1, eu vou lá e substituo, vai ficar menos 2 mais 2, que é igual a 0. Então, a inclinação da reta tangente a esta curva aqui, ó, no ponto menos 1, vale 0, tá? Portanto, a reta tangente à curva é dada por, né? Vai ficar, fiz as substituições aqui, como a inclinação é 0, vai ficar y igual a menos 1. E essa reta aqui, ela é uma constante, né? Veja que você não tem variação de x aqui, né? Não importa qual é o valor de x, o y sempre vai ser o mesmo. Tá aqui a reta tangente, tá? Vejam só, né, se faz sentido o que está acontecendo aqui, ó. Vejam que eu tenho uma inclinação nula, né? Isso aqui é a inclinação da reta tangente, ou coeficiente angular da reta tangente. Está dizendo para mim se a inclinação é 0 ou o coeficiente angular da reta tangente é 0, isso significa que a minha reta tangente neste ponto não tem inclinação nenhuma, ou seja, ela é paralela ao eixo x. Por isso que ela ficou desta forma aqui, tá? Ela deixa de ser uma reta? Não, ela continua sendo uma reta, só que ela é uma reta constante, né? Que é paralela, neste caso aqui, que é paralela ao eixo x, tá? E aí eu faço uma pergunta aqui, ó. Neste exemplo, obtemos uma inclinação igual a 0. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que não tem reta tangente à curva? Não, né? A reta tangente à curva está aqui, ó. A questão é que a reta tangente à curva neste ponto, ela tem inclinação nula, ela não tem inclinação. Vejam que se você tentar calcular uma inclinação aqui, você não vai ter inclinação nenhuma, né? A inclinação dela é 0. Mas ela deixa de ser uma reta tangente? Não, tá? Então, ela é a reta tangente neste ponto aqui. Em qualquer outro ponto, né, essa reta tangente não vai ser constante, né? Ela vai depender de x. Somente neste ponto aqui, para esta função, tá, é que ela vai ter inclinação 0, tá? Mais adiante, a gente vai ver que características como esta recebem um nome especial, tá? Que é o que nós chamamos de número crítico. O número crítico acontece nos extremos da função. Veja que isso aqui é um extremo. O que é um extremo, né? É quando tem um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. No caso aqui, nós temos um ponto de mínimo da função. É o menor valor que a função atinge nesse intervalo aqui, tá? Então, já falando aí um pouquinho mais adiante sobre as aplicações de derivada, tá? Então, para ficar bem claro, a inclinação é 0, sim, né? O coeficiente angular da reta tangente é 0? É 0. Mas isso significa que não tem reta tangente? Não, né? Tem reta tangente, ela está aqui, ó, ela é y igual a menos 1. Só que ela é uma reta tangente horizontal, né? Porque ela é paralela ao eixo x. Ela não tem inclinação nenhuma, mas ela existe, tá? Ela está aqui, ok?